Será que já começou? É a Campus Party, eu tô ao vivo? Uhul, galera! E aí? Sejam todos muito bem-vindos à minha palestra de Vendarting. Eu sou o Birajara Carrato, sou diretor de planejamento da agência Carrato Digital, e eu não podia fazer uma palestra diferente, afinal de contas, nós estamos todos isolados, mas conectados ao mesmo tempo. Então eu estou aqui justamente na minha barraca da Campus Party, que eu peguei ela em 2018, e não podia deixar de trazê-la aqui para esse evento maravilhoso, onde eu vou estar com todos vocês participando e compartilhando conhecimento. Então, galera, eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença de todos que estão aqui comigo, e quero fazer algumas apresentações sobre o que nós vamos falar hoje durante a palestra, tá? Então, deixa eu me ajeitar primeiro aqui a minha barraca. Gente, é sério, tá? Essa barraca é da Campus Party de 2018, que aconteceu aqui em Natal. Mas vamos lá. Pessoal, nós vamos falar sobre Vendarting. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês já. Mas antes eu queria comentar um pouquinho sobre o que é esse universo de Vendarting para poder encaixar vocês dentro desse cenário. O cenário do Vendarting, ele é um cenário onde você entra com uma estrutura onde você vai conectar dois departamentos. E para quem que serve isso? Serve para empresas B2B, empresas que estão começando agora dentro de um negócio e querem fazer o arranque delas o mais rápido possível. Então, eu vou começar a compartilhar minha apresentação aqui com vocês e eu espero que vocês possam fazer várias perguntas e também fiquem ligados com o celular na mão, porque vão ter vários QR Codes na apresentação, onde vocês vão poder usar esses QR Codes para escanear material e, óbvio, baixar material gratuito de grande importância para o dia a dia de vocês na área de marketing e vendas, tá bom? Então, me dê aqui um minutinho que eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Eu vou pedir para vocês, quem estiver aqui me acompanhando, por favor, só para me dar um ok, que já está vendo a tela, e aí eu começo a minha apresentação, porque afinal de contas, quando eu colocar aqui na tela, eu já não vou estar mais vendo nada, né? Vai estar tudo compartilhado. Então vamos lá, pessoal. Só queria ter a confirmação aqui, será que está todo mundo vendo? Estou vendo aqui, já que está compartilhado, legal. Então vamos lá, pessoal, começar aqui a apresentação. Legal. Bom, como eu já me apresentei com essa entrada aqui meio triunfante que eu fiz, né? Meu nome é o Birajara Carrato, eu sou um profissional de marketing, eu sou um profissional sênior já, tenho muito tempo de pista, já fiz muita coisa nesse processo aí desses 25 anos, e eu descobri que o marketing, ele sozinho não resolve nada, ele precisa ter o apoio de vendas. Então, essa minha palestra, ela é uma palestra que ela vem somada com uma carga muito grande de conhecimento, né, de trabalho que eu já realizei, de consultorias. E eu tenho uma agência de marketing digital, que se chama Carrato Digital. Quem quiser depois, digita carrato.com.br para poder acessar e ver um pouquinho mais do nosso trabalho. Nosso foco é inbound marketing, e quem já entende um pouquinho de inbound marketing já começou a entender que o inbound marketing é um salto para chegar no Vendarting, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. A palestra tem 45 minutos, pessoal. Antes eu queria me apresentar para vocês, tá? Então, eu nasci na Moca, em São Paulo, fui criado nas Perdizes, estudei nos colégios de Santa Marcelina, no Dante Alighieri, também fui um péssimo aluno, tá? Então não sinto orgulho nenhum de dizer isso, mas fui muito focado no que eu queria fazer. Trabalhei em empresas como IBM e trabalhei também na Oracle. A Oracle é uma das maiores empresas de banco de dados do mundo, né, se não for a maior. Então, entendendo um pouquinho disso, eu tive uma construção de infância muito focada em exemplos. E um dos grandes exemplos que eu tive na minha família foi o meu avô, que está aqui na tela, com uma frase marcante que ele falava, que é pense diferente. O meu avô, ele realmente era uma pessoa muito importante aí na minha trajetória de vida, e quando ele trazia essa frase para mim, de pense diferente, com o passar do tempo eu comecei a entender que não era só pensar diferente, eu tinha que fazer diferente. Então, entre pensar e fazer, existe uma enorme diferença. E esse diferente que a gente está se referindo é para que você consiga se destacar no mercado fazendo coisas que realmente possam mudar a rotina, né, ou até mesmo a visão de algo que muitas vezes não dá certo, ou então dá certo dentro de um limite, você quer potencializar. Então, também já vou deixar mais uma dica aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem entender quem faz a diferença no Nordeste, mas por que no Nordeste? Você não nasceu na Moca, né? Não trabalhou nas empresas em São Paulo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou morando no Nordeste há 20 anos, então eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, a minha agência é daqui também, de Natal, e a gente usa essa frase, quem faz a diferença no Nordeste? Pesquisa aí no Google agora. Entra aí, pesquisa quem faz a diferença no Nordeste, e vocês vão ver quem que aparece em primeiro lugar no Google. Uma dica, tá?
casa de ferreiro, todo mundo adora complementar assim, né? Espeto de pau. Não, espada ninja na vitrine. Então, se a gente vai falar aqui sobre marketing e vendas, a gente tem que trazer os bons exemplos partindo de nós mesmos. Então, pesquisa aí quem faz a diferença no Nordeste, vocês já vão ver, que a gente já está começando a entrar na nossa linha aí de conversa de vendarte, tá bom? Então, faça diferente, anota aí. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Deixa de ficar só pensando, só ficar imaginando, projetando, e começa a tomar uma ação e faça. Faça algo que seja diferente, tá bom? Como eu falei para vocês, eu moro em Natal, então para quem não conhece Natal, essa daqui é uma foto da cidade. Eu tenho um amigo que fala que eu ganho por IPTU cobrado em Natal, porque eu vendo Natal para todo mundo quando eu estou falando, né? Então, realmente Natal é uma cidade muito bonita, pessoal. Quem tiver a oportunidade de vir aqui conhecer, eu faço um convite, não só para vir conhecer aqui Natal, mas também para, eu vou fazer um jabá, tá? Para vir no Hotel Aran em Mirá, e também para tomar a cerveja Octus aqui, que é uma das melhores cervejas da região, e eu posso dizer para vocês que está fazendo muito sucesso essa combinação de cervejaria com o Hotel Beira-Mar. Então, quem quiser vir para Natal, já sabe qual é o roteiro que vai vir usufruir aqui, tá bom? Mas, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho a Carrato. A Carrato é essa casinha de vovó aqui, bonitinha, que vocês estão vendo na tela. Ela tem 20 anos de mercado, quer dizer, olha aí, talvez muitos de vocês não tivessem nem nascido ainda, né? Então, 20 anos de mercado, gente, é muita coisa. Nós somos pioneiros no inbound marketing no Brasil. Quem é que tem dúvida sobre inbound marketing, esse tipo de coisa, vai anotando essas dúvidas, que no final da apresentação a gente vai bater um papo. Então, vocês podem trazer essas perguntas para mim, tá bom? Mas eu já vou fazer aqui uma breve explanação sobre o que é inbound marketing. Inbound marketing é o marketing de atração. É aquele marketing que você não corre atrás do cliente, é o cliente que corre atrás de você. Como? Através do Google. Então, quando ele faz perguntas no Google, ele te acha porque o seu site, seu blog está bem ranqueado, e aí, consequentemente, você começa uma jornada de compra, onde ele vai percorrer 4 etapas clássicas até chegar no processo final da venda, tá bom? Também somos uma agência certificada de confiança do Google, então nós somos a primeira agência do Brasil a fazer Street View. Isso foi uma coisa bem legal na época, hoje a gente já não faz mais, mas eu não poderia deixar de mencionar isso para mostrar como nós pensamos e fazemos diferente no mercado. E também nós realizamos um dos maiores eventos de marketing e vendas aqui em Natal. Eu não vou falar que é um dos maiores, eu vou falar que é um dos melhores, tá? Porque para mim tudo que é grande demais não tem qualidade, então eu prefiro falar que ele é um dos melhores. Um dos melhores eventos de marketing e vendas de Natal. Se chama Digibound. Anota aí mais essa informação também, para que você possa ficar conectado. Você que é aqui do Nordeste, principalmente, João Pessoa, Natal, Recife, Fortaleza. Olha, esse evento ele recebe todo mundo aqui em Natal. Geralmente acontece no mês de agosto, mas durante essa pandemia, né, a gente está colocando ele para novembro, dezembro. Tá? A data ainda vai ser confirmada nas redes sociais da própria agência Carrato. E também somos uma agência que nos colocamos numa situação onde muitas vezes a gente usa a própria Carrato como maior portfólio, maior case de sucesso de tudo que nós falamos para os outros. Então, se eu estou falando para os outros que eles têm que fazer aquilo, eu tenho que ser um bom exemplo disso. Então, mais uma vez eu reforço, pesquisa no Google quem faz a diferença no Nordeste, para vocês verem quem aparece em primeiro lugar no Google, tá bom? Mas, ó, pessoal, para quem é de marketing e vendas, né, e quer ter bons resultados, eu acho que uma das coisas que ajuda muito nesse processo é que a compreensão de todos que estão envolvidos nesse processo tem que estar focadas nisso. Então, não adianta só o marketing assistir isso, ou só vendas assistir isso. Vocês têm que trazer a atenção de todos. Então, se dá tempo ainda de chamar alguém de vendas ou alguém de marketing, chama, porque a palestra começa a esquentar a partir de agora, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O que é vendarting? Vendarting é uma palavra criada, mas eu acho que já dá para sacar o que é. Ela é a somatória da palavra vendas com a palavra marketing. Então, quando a gente une essas duas palavras, a gente criou essa expressão vendarting. Por quê? Porque a ideia é fazer com que o marketing apoie vendas. Bira, mas todo mundo sabe que o marketing tem que apoiar vendas, né? É verdade, todo mundo sabe, mas quem é que pratica isso de forma clara dentro das empresas? Ou quem é que faz isso na prática usando um funil, por exemplo, ou acompanhando as KPIs, as métricas? Isso é muito difícil de acontecer. Então, a primeira dica que eu deixo é, nem tudo que parece ser óbvio, às vezes é executável. Então, o que nós vamos falar aqui, para alguns pode parecer muito óbvio, mas para pensar se de fato você está executando isso na sua rotina do dia a dia, tá bom? Como vocês já perceberam, né, acho que esse daqui é um tema de futebol. Eu coloquei futebol porque, afinal de contas, o Brasil todo gosta de futebol. Aliás, vocês viram agora recentemente, Brasil 4, Alemanha 2, né? E a gente só não marcou mais gol porque foi falta de sorte mesmo, porque teve pênalti, teve bola na trave e tudo mais. Mas por que eu trouxe o futebol?
Eu acho que o futebol é uma ótima analogia para a gente enxergar como o Vendarting deve ser apoiado, deve ser criado, tá? Então, geralmente, quando um técnico entra num time, como uma seleção brasileira, por exemplo, ele tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque todos os jogadores que estão dentro da seleção, eles são muito valiosos. São os melhores, a gente pensa assim. Mesmo que a opinião popular não concorde com isso, mas eu entendo que são um dos melhores jogadores do Brasil que estão lá. Então não é chegar destratando, não é chegar falando que entende, que não entende. Não, é chegar para conhecer o time. Então, acho que um dos primeiros passos do Vendarting é você entender que você tem um trabalho de reconhecer os talentos que você tem na sua equipe. E isso é uma coisa muito difícil, tá, pessoal? Porque muitas vezes você fala, não, mas eu sei que fulano é bom naquilo. Mas você não conhece ele a fundo. Às vezes ele é bom naquilo porque ele se cadenciou a fazer aquilo de forma rotineira. Então ele realmente tem prática, mas não é o que ele gosta. Ele poderia ser muito melhor em outras áreas que ele gosta mais. Então, pensando dessa forma, a primeira parte do Vendarting é você reconhecer o seu time, reconhecer os talentos do time. E para isso eu deixo aqui uma dica, tá? Você pode fazer uma reunião one-to-one com cada um. E nessas reuniões você faz perguntas simples, como por exemplo, o que te deixa feliz aqui na empresa hoje? Né? Tipo assim, qual é a tarefa que você faz que você gosta de fazer? Porque todo mundo tem aquela tarefa dentro da empresa que faz meio de nariz torto, né? Então, o que é que você faz de fato que te deixa feliz? Isso daí é uma pergunta legal, tá? Você está mostrando para a pessoa que você está querendo o bem dela. Outra coisa também é você entender o que você considera ser um ponto forte na sua área, né? Na sua profissão. Então, o que você considera ser um ponto forte seu nessa área? Bom, Bira, eu sou muito bom de cálculo, né? Geralmente quem é bom de cálculo é bom de logística, né? Uma coisa está ligada à outra. Ou então, Bira, eu sou muito bom em texto. Bom, se ele é muito bom em texto, então ele deve ser mais ligado também à área criativa. Então, com essas respostas que você pode coletar, você já começa a construir uma perspectiva sobre o que é a personalidade daquele colaborador, daquele integrante do seu time que você está conversando. E, óbvio, perguntar se ele é curioso, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Aliás, vou fazer uma pergunta, não, vou fazer uma observação. Quando você fala assim, se a pessoa é curiosa, a tendência é todo mundo dizer que sim. A gente chama isso de viés cognitivo, né? A pessoa responde o que todo mundo está querendo ouvir. Mas veja, você tem que ficar muito ligado, porque quando você está fazendo uma pergunta dessa, você tem que fazer uma provocação em seguida. Então, eu quando faço minhas entrevistas dentro da Carrato Digital, que é a minha agência, eu sempre pergunto, você é curioso? Sou. O que foi que você pesquisou da Carrato antes de vir para essa entrevista? Aí fica aquele silêncio. Então, quer dizer, você está dizendo que é curioso, mas na prática você não está mostrando o que é. Então, essas 3 perguntas que eu estou colocando aqui são perguntas de exemplo, tá? Eu não estou dizendo que obrigatoriamente você tem que fazê-las, mas é legal você fazer aí um questionário de 10, 15 perguntas, onde você reconhece o talento, entenda se ele realmente é bom de logística, se ele é criativo, desculpa, de logística não, de lógica, se ele é criativo, se ele entende realmente do que ele está fazendo no dia a dia, e tente conhecê-lo de forma profunda, tá? Pergunta se ele tem dificuldade de chegar no serviço, como que é a rotina de vida dele, enfim, coisas como essa ajudam muito a você entender o porquê da personalidade daquela pessoa e por que ela está atuando daquele jeito no dia a dia, tá bom? Aqui na Carrato, quando a gente faz Vendarting, eu uso um software de análise de personalidade, que eu vou dar para vocês já já, um exemplo bem legal para vocês assistirem, para vocês usarem. Então, quem está aí com o celular na mão agora, já pode ficar ligado que você vai usar o QR Code no próximo slide, tá bom? Então, essa análise, pessoal, de comportamento e personalidade, ela é muito importante. Vocês têm que observar o time trabalhando, vocês têm que entender o que cada um faz de melhor. E aí, pensando nisso, vamos agora aqui para o nosso QR Code que eu acabei de falar. Então, chegou a hora de vocês mesclarem os dados. Então, pensando dessa forma, usa aí a câmera do seu celular, baixa através desse QR Code, aliás, baixa não, você vai mandar uma mensagem, tá? Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp que eu tenho aqui, para pedir um acesso a um teste de personalidade que eu acabei de mencionar aqui no slide anterior, para você entender como é esse teste. Isso é muito legal. Então, se você tem uma startup, se você está montando um negócio, se você está empreendendo, esse teste de personalidade vai te ajudar a ser aplicado em todos da sua área, né, em todas as pessoas do seu time, para você conhecer as personalidades que estão trabalhando com você. Além daquela entrevista que eu falei para você fazer, que isso também é muito importante, tá? Então, não deixe de fazer essa entrevista, por favor, porque ela é muito importante mesmo. Então, dica, escaneia esse QR Code aqui, faz um pedido lá no WhatsApp, vou mandar um teste de personalidade para vocês conhecerem. Depois, se vocês se interessarem, a gente pode conversar mais sobre o assunto, tá bom? Vamos lá, qual que é o passo número 2 do Vendarting? Né? Você já conheceu o seu time, você já entendeu tudo, agora vamos assistir o time jogar. Então, o que é assistir o time jogar, né? Olhando para marketing e vendas? Eu acho que é começar a entender
se existe uma rotina de trabalho, se as pessoas realmente são organizadas, entender se cada uma cumpre com a sua função todos os dias, ou se tem procrastinação. Então, entender um pouco dessa rotina faz você enxergar que o seu time está jogando bem ou mal. E aí você pode atuar com as orientações que eu vou passar num outro slide mais adiante, tá? Então, entender isso daqui é muito valioso. E como é que você vai entender isso? Bom, eu costumo dizer que se você começar a criar métricas para o seu time bater, isso é uma forma de você conseguir avaliar se o seu time está andando bem ou mal. Vou dar um exemplo. Imagina que um vendedor, ele tem que fazer 15 ligações para fazer uma venda. Então, o que você vai estar preocupado? Você vai estar preocupado em mostrar para ele que ele tem que fazer uma venda todo dia ou que ele tem que fazer 15 ligações? Eu vou colocar para ele, pensando como vendarte, que ele tem que fazer 15 ligações. Por quê? Porque se ele começar a fazer 15 ligações, ele vai ficar tão à vontade com as ligações que ele pode aumentar o número de ligações. É diferente de cobrar dele só o resultado. Então, eu vou potencializá-lo com uma métrica que seria ligações, para fazer com que ele consiga enxergar o desafio que ele tem em se aprimorar em aumentar o número de ligações, consequentemente, aumentar o número de vendas, tá bom? Então, ele já sabe que ele tem que ter essa métrica batida todos os dias. Isso aqui eu estou criando um exemplo. Em marketing, talvez um bom exemplo de marketing seja o número de views no blog. Então, todos os dias ele tem que ter um número de views ali para bater. Ou então, semanalmente, quinzenalmente, enfim, cada um define com a sua frequência. Mas se a pessoa não está conseguindo, ela tem que trazer sugestões, ela tem que ser proativa. Ela tem que mostrar caminhos para conseguir chegar naquele resultado. E é uma boa hora para você começar a avaliar se aquele profissional está jogando bem a regra do jogo ou não, tá bom? Então, definir processos que deixem mais visíveis para todos os colaboradores o que eles têm que fazer é uma parte muito importante, você pode definir nesse momento. Também definir rotinas, né? Então, reunião de manhã cedo, todo mundo organiza o seu Google Agenda, tenta ter uma rotina de reuniões curtas para não serem muito longas, né? Então, isso aí também é muito importante e, mais do que nunca, definir métricas ou KPIs, né? Porque a métrica ela é uma forma de entender se aquela KPI está sendo conquistada ou não para o seu time, para que cada um no final do mês possa entregar o seu resultado, seja ele positivo ou não, tá bom? Agora, o mais importante de tudo, aqui a gente está falando muito de definir métrica, de criar fluxo e tal, né? Isso aqui é super importante, mas mais importante que tudo isso é você, na hora de fazer a passagem de bastão de um trabalho do marketing para vendas, você começar a definir SLAs, que são acordos, tá? Então, você tem que definir os acordos que determinam quando o marketing termina a função dele e quando o vendas pega a função dele. Isso que eu estou falando tem muito a ver com MQL e SQL. Eu não sei se vocês estão acostumados com essas expressões, mas MQL é Marketing Qualify Lead e SQL é Sales Qualify Lead. Essas etapas, elas estão dentro da jornada de compra do cliente. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas é bem legal definir esses acordos para que fique muito claro quando você termina um trabalho e quando começa o trabalho do seu companheiro do outro departamento, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, vamos criar oportunidades de treino com os colaboradores, vamos colocar aí o time para trabalhar em conjunto, mesclar. É muito legal você colocar, por exemplo, um profissional de marketing dentro da área de vendas e um profissional de vendas dentro da área de marketing. E mais um detalhe, tá? Não julgue as pessoas pela capacidade ou pela crença, pela cor. Não, dê oportunidade para elas. O futebol brasileiro hoje é um dos melhores times de futebol do mundo, graças a todo o histórico de esforço que as mulheres vêm fazendo. Então, mais do que nunca, a inclusão de sexo, raça e outras coisas mais são muito importantes. Até mesmo a questão da mobilidade, né, de muitas pessoas não conseguirem sair de casa porque usam cadeiras de roda. Olha, dá oportunidade para trabalhar remotamente, vamos fazer um trabalho onde você consiga abranger a todos, envolva a todos, tá bom? Beleza. Então, chegou a hora de a gente começar a estruturar o funil, né? Eu não falei aqui de acordos, de fluxos, de SLAs. Então, mais uma vez, usa o QR Code aí. Agora, dessa vez, você vai estar entrando numa landing page, onde você vai baixar um material para poder ter acesso ao funil de vendas, tá? O que é esse funil de vendas que eu estou falando aqui? Ele é um diagrama, que eu vou mostrar mais para frente também, de como você vai preenchê-lo. Então, baixa ele agora, escaneia esse código, entra lá, preenche seus dados, baixa o funil de vendas, e aí, uma vez que você baixar o funil de vendas, depois dessa apresentação, ela vai ficar gravada, vocês vão poder assistir outras vezes, aí sim, vocês vão conseguir preencher todo esse funil com esse template, que é o funil de Vendarte, na verdade, né? A gente fala de funil de vendas, mas é o funil de Vendarte, desculpa, tá? E aí vocês vão poder preencher KPIs, SLAs e tudo mais que a gente está falando aqui nessa etapa, beleza? Então, espero que todos tenham baixado aí. Mas não se preocupa quem não baixou, tá? Lá no final, no último slide, vai ter QR Code de todas essas passagens que eu estou fazendo aqui, tá bom?
Vamos para a parte 3, a penúltima parte, o que é? A regra do jogo, né? Então, aprender e reaprender faz parte do jogo. E errar também faz, pessoal. Eu venho de uma geração que errar era um crime. Então, a gente não podia errar, sabe? Isso era terrível, porque você se esforçava muito para fazer o certo, e quando errava, você era crucificado pelos seus erros. Mas eu vejo hoje no universo das startups, dos bootstraps e tudo mais, que existe sim a possibilidade de você errar muito. Aliás, isso é até incentivado. Então, errem, mas deixa eu dar uma dica para vocês. Nesse material que vocês acabaram de passar, que vocês baixaram, erre e registre o erro de vocês para que vocês não venham a repeti-lo no mês seguinte. Então, errou uma vez, você não pode errar mais. Então, você pode ter outros erros, mas aquele mesmo erro você não pode mais repetir. Então, é muito importante registrar os erros e deixar o time bem consciente que aquilo não pode mais acontecer, tá bom? Então, quais são as regras do jogo? Vamos lá. Acho que a empresa, como um todo, ela tem que ter uma certa compreensão do que está acontecendo. Então, todos têm que estar dentro do mesmo time, todos têm que enxergar o que estão fazendo. Depois disso, eu acho que a gente tem que sempre fazer regras que sejam claras para todos e que estejam visíveis para todos. É muito comum eu ouvir nessa questão de regras do jogo, as pessoas falarem assim, principalmente profissionais mais velhos, né, mais sêniores como eu. Eles falam assim, não, eu já sei como isso funciona, isso daqui não precisa me explicar não, eu faço isso há anos. Ele faz isso, mas há anos atrás não existia tecnologia, não existia mudança de comportamento do consumidor, então ele fazia de uma forma que provavelmente ele vai conseguir fazer hoje, mas os resultados não vão ser iguais. Ou então, Bira, eu vi aqui uma estratégia de uma empresa Y, que é concorrente nossa, e está dando muito certo com eles, vamos fazer igual. Eu acho legal olhar para o concorrente e entender o que ele está fazendo. Mas olha para pensar, será que vale a pena fazer igual dele? Será que não vale a pena absorver e testar para depois fazer algo parecido com o dele e não igual? Porque cada empresa tem uma personalidade. Então também uma dica, tá? Não copie 100% a estratégia, copie só uma parte da estratégia. E não tenha vergonha de falar que você está copiando não, tá? Existem muitas empresas hoje que recebem muito aporte financeiro e têm uma capacidade de acelerar o processo muito mais rápido. Então, aprenda com eles, porque vocês não têm esse mesmo aporte, né? Principalmente para quem é startup que está na fase de pré-seed. Então, assim, é uma fase muito difícil, né? Você ainda está buscando dinheiro para trabalhar o seu produto, né? O seu serviço. Então, vai com calma, mas olha para os grandes e aprende com eles o que eles estão fazendo, que tem muito investimento de marketing lá dentro, tá bom? Ou então também muitas pessoas falam assim, né? Quando a gente está falando das regras do jogo, olha, não precisa de pesquisa de mercado não, eu já sei o que o meu público quer. Ah, você já sabe o que o seu público quer, então por que você não está acertando? Não é bem assim não, o público muda de opinião a todo momento. Se sai um programa novo na televisão, se acontece uma notícia na política, se acontece uma pandemia como essa que nós ainda estamos vivenciando, as regras do jogo mudam. E não é uma certeza isso daqui é uma variante. Então, toda vez que a coisa está variando, você precisa fazer pesquisa de mercado, você precisa entender o que o seu consumidor está pensando, porque senão, aquele pensamento que você tem, que você conhece seu consumidor, ele vai te levar para o caminho errado. E é muito comum os sêniors, que não gostam aí dessa tecnologia, dessa loucura que é o meio digital, falarem isso, né? Eles dizem assim, não, ó, pode ficar sossegado que eu sei o que o nosso consumidor quer. Então, gente, pesquisa constante, diária. Lá na Carrata a gente faz pesquisa a cada 6 meses. Então, depois eu posso até disponibilizar para vocês, quem quiser, já pegou aqui o WhatsApp, pode mandar perguntas para mim que eu vou responder depois da palestra, tá bom? E a última de todas, né, que eu acho que é a mais característica brasileira, é quando alguém ouve uma regra do jogo que tem que ser jogado. Ah, eu sei como que funciona, mas olha, a gente vai dar um jeitinho nisso, a gente resolve. É o jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro quando você está falando com uma complexidade de fatores como é o Vendart, tá? São muitas informações, muita coleta de dados, onde a análise dos dados se torna muito complexa. Então, pessoal, esse jeitinho brasileiro não funciona no Vendart, beleza? Mas por que eu contei todos esses, digamos assim, essas objeções dos profissionais mais sêniores, né, que querem investir em Vendart? Porque eu acho que o Vendart funciona bem com os mais novos, mas os mais velhos, eles têm que se adequar. Então, quem quiser sair da sua zona de conforto e aprender como fazer Vendart também vai ter muito sucesso. Mas geralmente são os mais novos que conseguem fazer isso com mais facilidade. Então, para quem quiser fazer uma análise gratuita do seu departamento de vendas e do seu departamento de marketing, eu deixo aqui mais um QR Code. Olha quanta coisa, hein, pessoal, que eu estou entregando para vocês. Eu deixo mais um QR Code para vocês escanearem. Vocês vão ser direcionados para uma página, onde vocês vão colocar ali o site da empresa de vocês, o nome de vocês, o e-mail, vão colocar 2 concorrentes, e aí vai ter um botãozinho verde embaixo. Clica lá e vocês já começam o processo. É tudo pela máquina, tá? Não tem contato humano. E aí vocês vão ter uma nota com um relatório no final
de como está o departamento de vendas e o departamento de marketing de vocês, tá bom? Volto a dizer, tá, pessoal? Para quem não está conseguindo acompanhar esse ritmo que eu estou falando, não se preocupa. No final da apresentação, a gente tem um slide com todos os QR Codes expostos e vocês vão poder usar eles para poder recuperar o que não conseguiram pegar aqui, tá bom? Então, vamos usar. Quarto e último ponto, pessoal. Ganhar o campeonato é diferente de ganhar um jogo, tá? Muitas vezes a gente marca um gol porque naquela semana a audiência do blog foi altíssima. Poxa, que bacana isso, né? Mas o que importa não é aquela semana, o que importa é o total, é o mês, é o ano, é o semestre, depende de como você enxerga o planejamento. Então, para isso acontecer, é óbvio que a gente tem que acompanhar o passo a passo, né, o dia a dia, mas também lembre-se, o que importa é ganhar o campeonato e não só um jogo. Então, pessoal, para não valorizar somente uma conquista e sim todas, eu estou trazendo aqui para vocês que o Vendarting ele vai fazer com que o lead ele seja valorizado a um nível que você entende que o trabalho que vai ser gerado em cima dele vai te trazer experiências únicas e vai potencializar para que ele mesmo traga novos potenciais clientes. Então, o que o Vendarting melhora em relação à atuação do time como um todo? Ele melhora o ambiente de trabalho, porque tanto o time de marketing como o time de vendas começam a se comunicar dentro de um padrão estabelecido, onde eles sabem o que é importante cada um fazer para ter o resultado final. Também melhora a experiência dos seus potenciais clientes, porque o marketing fala algo que faz sentido quando o argumento de vendas entra. Então não fica aquela coisa desconectada, né? Às vezes o marketing faz uma promessa milagrosa e vendas, quando aparece no jogo para finalizar, a promessa já não é tão milagrosa assim. Então, quando marketing e vendas estão juntos, essa conectividade de expectativas se torna muito mais alinhada. E também garante que você não perca tantas oportunidades assim como acontece quando você não tem um Vendarting. Por que isso? Porque quando você não tem um Vendarting, alguns leads passam desapercebidos dentro da sua máquina de vendas. Isso é muito comum, porque o vendedor olha e fala, mas esse lead aqui acho que não está qualificado, então esse lead aqui não está atendendo, eu vou deixar para lá. Não, você vai ter follow-up, você vai ter um monte de coisa para cumprir dentro do processo de Vendarting, tá bom? E, obviamente, quando você conquista o cliente com muita lógica, né, com muito raciocínio lógico, com muita compreensão, você consegue transpor para ele o valor de todo aquele processo de venda que você executou com ele e, consequentemente, você faz com que o seu LTV para quem não sabe, é Lifetime Value, então é o tempo de permanência do cliente na sua carteira. Então ele aumenta porque aquele cliente que foi conquistado daquela forma lógica, com um raciocínio bem apontado e bem transparente, ele valoriza aquela empresa, ele respeita aquela empresa. Então ele aumenta o tempo de carteira dele, lógico, se você tiver um recorrente, né, se não for uma venda única, bem entendido, tá bom? Então ganhar o campeonato para mim significa você aplicar o Vendarting e conseguir melhorar inúmeros pontos além da conquista de leads, que é uma obrigação, tá certo? E aí vamos falar agora sobre o planejamento, como criar um planejamento de marketing. Então vamos lá. Primeiro, defina uma persona B2B para a sua região. Coloca aqui até shopping, né? É um exemplo que a gente está dando, então, por favor, desconsiderem, tá? Depois, defina as palavras-chave que a sua persona vai utilizar na pesquisa que ela vai fazer dentro do Google. Então, vamos imaginar, você está montando aí uma fintech, você tem uma startup aí da área de finanças, né? Palavras que o que você vende, né? Eu faço câmbio com um valor mais barato do que o banco faz, alguma coisa. Então, quais as palavras que te interessam? Você tem que começar a definir isso. Então, você já definiu a persona, você sabe o que a persona está procurando, ela está procurando uma taxa de câmbio mais barata, aí você vai para as palavras-chave que ela vai procurar no Google, então quanto está o dólar hoje, taxa de câmbio mais barata, coisas desse tipo. Então, defina essas palavras-chave que cercam as vontades no momento, na jornada de compra da sua persona, tá? E, por fim, crie uma jornada de compra que seja 100% digital. Se ela não for 100% digital, pessoal, o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma visão de ter que criar outras estratégias para ela sair do digital. Então, é melhor que ela tenha aqui uma estratégia 100% digital, tá bom? E, por fim, defina as KPIs e as SLAs do funil de Vendarting. Bira, como é que eu faço tudo isso? Você está aqui falando, eu quero saber na prática como é que eu faço tudo isso. Calma, tá? A gente vai chegar daqui a pouquinho num exemplo prático que eu acho que vocês vão adorar ver. Mas lembre-se, tá? Para você fazer isso, é importante que você já tenha baixado o funil de Vendarting há 8 slides atrás, eu acho que eu acabei de passar, tá bom? Então, se você ainda não baixou, fica calmo. No final dessa apresentação, você vai ter o QR Code, você vai baixar ele também, tá? Junto com os outros materiais que eu estou entregando para vocês, tá bom? Então, compartilhe todo esse planejamento. Então, a definição da persona, as palavras-chave, a jornada de compra, a definição de KPIs e SLAs,
junto com o desenho do funil, compartilhe tudo isso com o seu time. Porque o seu time precisa enxergar o esforço que precisa ser feito para chegar no resultado final, que vai recair sobre vendas, tá? Vamos falar sobre vendas? Então, o que eu tenho que fazer agora no planejamento de vendas, Bira? Você falou de marketing, né? Vendarte. Então, vamos lá. Em vendas, você tem que definir um perfil do time que tenha características de vendas, como Inside Sales, ou quem sabe até Field Sales, por que não, né? O Inside Sales é muito melhor porque reduz o custo da empresa, e se você está fazendo um entregável na área digital, faz total sentido Inside Sales. O Field Sales é para aquele formato de empresa mais arcaico, né? Mais tradicional. Então, aí você pode optar também em ter um Field Sales, por que não? Mas lembre-se, o seu custo de venda vai aumentar muito. O seu CAC, né, que é o custo de aquisição do consumidor, vai aumentar muito, do cliente, desculpa. Ponto número 2, né, organize potenciais clientes com inteligência artificial e com ABM. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas ABM é Account Based Marketing. E inteligência artificial ajuda o Account Based Marketing a fortalecer a busca desses clientes através de uma estratégia de outbound, por exemplo, que é bem interessante. Mas para quem não sabe o que é ABM, é a estratégia de marketing baseada em uma única conta. Então, assim, olha, nós vamos prospectar empresas de finanças com formato de startup, fintechs. Então, pronto, você está definindo ali de forma muito clara esse processo para fazer ele acontecer, tá bom? Por fim, contribua com o marketing através de conteúdos e metas. Então, poxa, o marketing está escrevendo para atrair cliente. Você sente uma dor lá em vendas. Por que você não leva essa pauta para marketing para você ajudar eles a escrever conteúdos que te resolvam problemas de explicação ou de entendimento sobre o seu serviço ou produto de maneira mais fácil? Ah, mas Bira, marketing só escreve para ranquear no Google. Lamento te dizer, tá? Marketing também escreve para ajudar o time de vendas a ter uma melhor compreensão de como o seu serviço ou produto deve ser explicado para o seu possível cliente. E por fim, da mesma forma que eu falei em marketing, né? Você também deve definir as KPIs e as SLAs para vendas. Mas um detalhe, tá? Não adianta fazer tudo isso se você não compartilhar esse planejamento com a equipe. Então tem que compartilhar o planejamento com a equipe, pessoal. Tem que deixar isso claro. Que é uma dica minha. Lá na Carrato a gente coloca todos os fluxos de trabalho, informações, todos colados na parede. Mais ou menos que nessas séries de investigação criminal que tem, né? Que o cara vai colocando ali o criminoso, o suspeito, a pessoa que passou tal informação, a vítima, depois ele vai conectando todos os quadros. Eu acho que quando você coloca tudo na parede, isso te fortalece a enxergar o processo, enxergar o planejamento e executá-lo de forma mais simples, mais clara, né, sem cometer tantos erros. Então, uma vez que você fizer tanto planejamento de marketing como de vendas, coloque ele na parede, tá bom? É uma dica que eu estou dando. Agora, coloque na parede junto com o time, vai colocar isso numa parede escondida. Beleza? Bom, eu vou falar aqui sobre B2B e B2C, porque veio muita informação no meu Instagram perguntando assim, mas vai ser só para B2B? Não, eu vou falar um pouquinho de B2C também, mas eu vou começar pelo B2B, que o Vendarte é muito forte no B2B, tá? Quando a gente fala de B2B, o conteúdo é rei. Não tem como ser diferente. Então, para você conquistar, digamos, novos lojistas, ou então para você conquistar novos clientes, né, B2Bs, dentro da sua área, aqui eu estou usando mais uma vez o exemplo de shopping, mas pode ser da forma que vocês imaginarem, startup e tudo mais, aqui você tem que trabalhar muito conteúdo. Então, assim, uma análise de informações. Quanto é que custa hoje, pensando num lojista de shopping, um aluguel de um shopping, né? Quanto que custa um aluguel dentro de um shopping? Eu estou mostrando aqui para vocês uma análise de uma descoberta, da etapa de descoberta do funil de Vendarte. Essa análise aqui eu posso fazer gratuita para quem quiser, só me pedir aqui pelo WhatsApp, tá? É uma análise onde eu consigo ranquear as principais palavras que fortalecem esse conteúdo do que você está buscando atrair organicamente para a boca do seu funil. Lembrando, você pode fazer Google Ads, Facebook Ads, isso também ajuda muito, mas organicamente essa é a melhor forma de você atrair, tá? Porque o custo é baixo e você vai ter essa atração por longo período. Então, escolha a palavra que mais te interessa dentro do seu segmento, né? Não sei se você tem uma fintech, se você tem uma health tech, enfim, não importa o que você tenha, mas qual seja o seu objetivo, pense nas palavras que estão lá no planejamento e depois vamos fazer pesquisas sobre elas para ver se elas realmente têm poder de atração ou não. No caso essa daqui, ó, aluguel de aluguel de loja em shopping, ela tem um volume de pesquisa no Google Brasil de 210 pesquisas dentro do Google. Ah, Bira, é tão pouco, né? Pode parecer pouco, viu? Mas é um número bem legal. Se você conseguir esses 210 todo para o seu blog, acho que vai ter muito potencial cliente aparecendo para você, beleza? Então, mostrando aqui alguns números rápidos, tá? Número total que você tem de palavras-chave dentro dessas variações que você está escolhendo. Isso aqui é uma coisa importante você analisar. Olha, são
500 volumes de pesquisa para 243 variações dessa palavra-chave. Olha só como você pode abordar um público interessante com isso. Também, números de perguntas, né, que são geradas através desse volume de pesquisa. Então, essa palavra-chave aqui, ela tem uma variação de perguntas que você também pode abordar dentro do seu blog, do seu marketing de conteúdo. E, por fim, palavras-chave relacionadas, que você também pode trabalhar em cima disso. Analisando dessa forma, olha só que volume de pesquisa que você tem aqui. Você tem 500 mais 550, 500 mais 50, você tem 550. Mais 18.100, você vai ter 18.650 volumes de busca desse conteúdo baseado na palavra-chave aluguel de loja em shopping. Olha só como o marketing de conteúdo é poderoso, hein, pessoal? Como vocês podem abordar tudo isso daqui e fazer com que entre mais atração na boca do funil de vocês. Vamos lá. Vamos dar mais um salto aqui. Como é que eu uso o funil de Vendart? Opa! Quem é que baixou aí o funil de Vendart, fica ligado agora. Se você está com 2 telas, já joga o funil de Vendart para outra tela, porque você vai abrir e vai começar a fazer na prática aqui junto comigo, beleza? Então vamos lá? O funil de Vendart que você baixou em uma daqueles QR Codes que você passou é esse daqui. Então você vai ter um funil muito próximo a esse daqui, talvez um pouquinho diferente, melhor até. E aqui você tem que olhar o seguinte. Estão vendo aqui essa parte de cima? Essa parte de cima aqui é atração. Quem é que causa atração para a boca do seu funil? Google Ads, tráfego orgânico, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, e-mail marketing e, por que não, tantas outras coisas que você pode fazer. Então, você tem que pensar aqui quais são os canais que você trabalha hoje, tá? Não é usar todos esses, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você trabalha só Instagram, beleza, então você só vai registrar os dados do Instagram. E como é que você vai registrar esses dados? Provavelmente, você deve ter um Google Analytics. Quem não tem Google Analytics, errou feio, hein, pessoal? Está na hora de instalar hoje mesmo. Então, vai lá no seu site, coloca o Google Analytics, e para quem já tem o Google Analytics, entra lá e vai na análise de canais. E aí você vai colocar o período. Que período? O período do mês que você está analisando, aqui em cima, tá vendo? E aí você também vai colocar o nome da pessoa que está analisando, isso é muito importante, pessoal. Porque quando você não coloca o nome da pessoa que está analisando, se ela escrever erradas informações, de quem que vai ser a culpa depois disso? Porque você tem que ter isso daqui muito claro, tá? Não pode errar aqui. Aqui é um momento sem erro, beleza? Então, por favor, deixe alguém responsável para que a pessoa possa se responsabilizar por isso e não cometer erros. E óbvio, se ela cometer erro, que na próxima vez ela não cometa mais, tá certo? Mas aí, voltando para cá, essas informações todas que a gente está vendo aqui, elas são informações... Deixa eu me ajeitar aqui na barraca, que a barraca é pequenininha para mim. Mas aí todas essas informações que vocês estão vendo aqui, elas são informações que recaem aonde? Na boca do funil. Quem é a boca do funil? É o blog. Né? O blog é a boca do funil. Então, você está atraindo o quê? Pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, LinkedIn, Google Ads, tráfego orgânico, e-mail marketing, para onde? Para o seu blog. E como o blog é a boca do funil, então todo o acesso que houver dentro do blog, você vai colocar, tirando ele do Google Analytics, aqui. Depois, se você tiver uma ferramenta como HubSpot, RD Station, Lead Lovers, eu posso falar um monte delas aqui, tá? Você vai conseguir fazer uma análise de conversão. Por quê? Porque essas ferramentas, elas te dão a opção de gerar uma landing page e elas calculam de todos os visitantes que entraram no seu site, quantos passaram pelas landing pages, pelos os formulários também, não precisa ser só landing page. Então, aqui você vai colocar um número de conversões que você teve aonde? Dentro do mês que você está analisando. E aí, pessoal, vocês estão vendo que aqui do lado tem umas caixinhas chamadas SLA, que é justamente o acordo entre a passagem de uma etapa do funil para outra. Então, marketing cuida de atração e conversão, vendas cuida de oportunidade e venda. Então, marketing está com uma situação aqui, eu preciso criar um acordo de passagem de bastão dentro da estratégia digital para o marketing acompanhar. Como é que eu vou fazer isso? A SLA que eu vou escrever aqui é ele passar de visitante para lead através de um dos nossos formulários no website ou no chat. Pode ser uma opção também, né? O chat pode converter. Então, dessa forma, eu já estou definindo aqui um acordo. Ou ainda, então, se ele passar por qualquer formulário, landing page, chat, até mesmo WhatsApp, desde que você consiga capturar ao menos o nome e o e-mail dele. Isso é muito importante. Sem essas duas informações, ele não pode ser considerado um lead, tá? Ele é um lead muito básico e depois vai ter que ser enriquecido. Então, beleza, você criou aqui a regrinha do SLA, você descreveu ela aqui, e aqui você está vendo ela funcionar de acordo com a regra que você definiu aqui. Beleza? Show de bola isso. Aí, uma vez que ele está aqui em conversão, significa que ele é um lead, né? Então, ele aqui era um visitante, agora aqui ele é um lead. Então, passado por essa etapa, como é que eu vou trazer esse lead para uma oportunidade? Olha aí, a gente falando do MQL para o SQL, né? Eu falei isso para vocês lá atrás,
o MQL é o Marketing Qualify Lead. O marketing não está cuidando dessas duas etapas, então ótimo. Vendas não está cuidando dessas duas, então aqui ele vai vivenciar um momento de Marketing Qualify Lead, o departamento de marketing através das ferramentas, vai qualificá-lo para transformá-lo num SQL, num Sales Qualify Lead, para depois ele ser vendido. Então aqui, qual que é o acordo que eu posso fazer? Bom, eu não tenho uma persona que eu defini lá no meu planejamento? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, essa persona ela tem algumas características, ela tem que ter uma idade X, ela tem que ter um nível de escolaridade Y, e também ela tem que ter algumas outras informações que foram pensadas. Você pode definir que se ela estiver batendo todas essas informações, você pode transformá-lo em um MQL para um SQL. E o SQL já recebe as informações que saem da máquina de marketing e vão para onde? Para o CRM. Então, quem vai puxar isso daqui provavelmente vai ser o SDR. O SDR vai puxar o telefone e vai fazer uma ligação, ou vai fazer algum tipo de touch point por e-mail, por WhatsApp, por SMS, não importa. Mas ele vai tentar conectar-se com esse SQL para poder fazer uma venda por telefone ou uma venda através de uma conexão remota, né, de uma videoconferência, alguma coisa do tipo. Eu vou mostrar agora na prática para vocês como isso pode funcionar, tá? Então, eu vou mostrar os números aqui, vamos lá. Olha que legal, pessoal. Como eu acabei de falar para vocês, eu tenho mapeado aqui todos os canais com os números que eu trouxe do Analytics, esse aqui é um exemplo, óbvio, né? Aqui também eu estou colocando o tipo de SLA que eu tenho em cada um dos pontos, então, aqui no primeiro, que é tirar ele de visitante para conversão, eu estou falando que se eles converterem em lead, através de qualquer ferramenta minha, ele já é um lead considerado, então, essa daqui é uma etapa que eu considero ser aplicável, né? Uma regra que eu considero ser aplicável. Depois ele atingir 45 pontos no meu lead score é um critério que todas essas ferramentas que eu falei, HubSpot, RD Station, Lead Lovers, tem, você pode pontuar, criar uma pontuação de acordo com as características, o perfil daquele lead que está entrando na base, então se ele tem as características que estão definidas lá no planejamento, lá na persona, o seu lead score, ele automaticamente é completado dentro da máquina, e aí você já passa ele de marketing para vendas. E, por exemplo, no caso de vendas, saber se ele tem um CNPJ, se ele fatura mais de 300 mil por mês, coisas desse tipo para vendas, fazer sentido em ligar para ele e não perder tempo com uma pessoa que não está qualificada, ok? Depois disso, o que vai acontecer? Você vai ter aqui as KPIs. O que são as KPIs? As KPIs é a forma que você vai metrificar o sucesso do seu planejamento. Mas lembre-se, tá? KPI não é métrica. KPI é o resultado que você quer atingir com o seu planejamento, né? Com a ação que você está tomando. Então, você vai escolher uma KPI e você vai definir uma métrica para metrificar esta KPI. As pessoas confundem muito métrica com KPI. Não, separem, tá? Mas sempre uma KPI está muito próxima de uma métrica que você tem que metrificá-la, você tem que entender se está batendo ou não. Então, vamos imaginar aqui que a KPI primária que foi escolhida para o seu planejamento era aumentar o número de views no blog. E olha aí, o número de views que você tinha escolhido era 30 mil, e nesse mês você bateu 48.640. Legal, você bateu, né? Faturamento, vamos colocar aqui 240 mil você conseguiu, porque cada venda dessa daqui representa aí um valor que totaliza vezes 4, 240 mil. E por fim, o que você vai estar preenchendo aqui, como eu falei para vocês, são os acertos e os erros desse mês. Lembre-se, pessoal, vocês têm que registrar os acertos e os erros sempre, porque se você continuar cometendo erro por 1, 2, 3, 10 meses, você não está saindo do lugar. Então, errar é importante e é saudável, mas você tem que corrigir o erro e você não pode ficar repetindo ele de forma rotineira, tá bom? Bom, vamos para o B2C? Tá? O B2C ele é um mercado business to consumer, onde você está falando com o consumidor final, já não é mais com a empresa. Então, eu acho que aqui os influenciadores no mundo real funcionam muito bem. Então, vocês lembram que eu falei para vocês, né? Eu falei tudo ali de B2B, agora eu vou dar uma pincelada no B2C. Então, por que os influenciadores funcionam muito bem no B2C? Porque as pessoas são influenciáveis e as redes sociais criam isso. Então, se você quer conquistar, digamos, um público para entrar no shopping e oferecer um conteúdo legal, você pode usar através de influenciadores. Ou então até mesmo para o seu negócio, sua startup. Vamos lá para a fintech, como eu estava falando, né? Então, se você tem aí uma fintech, você pode achar uma pessoa que é uma grande referência na área de finanças, como o primo rico, né? E aí colocar ele para falar sobre o seu negócio. Isso é uma grande influência que ele vai gerar para o seu negócio, tá bom? E aí, como é que funciona o negócio, né? Não é sobre evitar que a bola saia do campo, né? Não é deixar de perder uma oportunidade, é de dar um show. E isso o brasileiro sabe fazer muito bem. Olha que bacana esse GIF que eu estou compartilhando com vocês, né? Não é deixar a bola sair só, é tirar a bola do alcance do inimigo e conseguir ainda dar um chapéu nele. Então, vamos para a experiência que a gente chama de UAU. O que é UAU? Isso daí é uma experiência muito clássica da Disney, todos aqui já devem conhecer. Quem não conhece ainda, pesquisa no Google, UAU Disney,
Você vai ver que é uma metodologia para impactar, para impressionar os seus consumidores. E aí, você tem que analisar qual é o tipo de influenciador que vai falar com a sua marca. Então, como é que você faz isso? Eu acho que deve ter muita gente se questionando qual é o tipo de influenciador certo, Bira, que eu tenho que trazer para a minha marca. Aqui na agência, nós temos um software que ele faz isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele mostra análise de dados completas. Para quem não sabe ainda, né? Esse aqui é meu perfil no Instagram, então @biracarrato, me segue lá. E o que eu posso dizer para vocês? Com um software desse, eu consigo entender se aquele usuário que se diz ser um influenciador, de fato ele é um influenciador ou não. Então, se ele tem bom engajamento, se ele tem um número bom de seguidores, às vezes ele não precisa nem ter um número alto, ele não é um grande influenciador, ele é um micro-influenciador, que é o meu caso, eu sou um micro-influenciador. Mas, se você vê que o ER dele, que é o engajamento recorrente que ele tem, é acima de 2%, 3%, esse número já é excelente. No meu caso é 6,8%, né? É um número bem alto. Mas, quanto maior o número de seguidores, geralmente o ER cai um pouquinho. Esse número de engajamento aqui, ele sofre porque quanto mais gente entra na base, nem todos ficam interagindo em tempo real com você. E aí, pensando dessa forma, essa análise que a gente faz aqui, que também é uma análise que você pode me pedir pelo WhatsApp, a gente vai fazer uma dessas para vocês, para um perfil apenas, porque ele é bem cara essa ferramenta, mas essa análise consegue identificar qual é o tipo de perfil de influenciador que você vai trazer para a sua base. Então, dessa forma, você vai escolher o melhor influenciador, que tem o melhor conteúdo e que fala a linguagem da sua marca. Olha a importância do planejamento. Como é que eu sei que ele fala a linguagem da minha marca? Porque eu sei quem é a minha persona. Então, quando eu consigo analisar esses dados do influenciador, eu começo a ver minha persona aparecer aqui dentro, certo? Mas lembre-se que o mundo hoje ele é todo omnichannel, certo? Então, você tem que estar muito ligado a vários pontos. Então, não é só pensar na estratégia do orgânico, você também tem que pensar em e-mail marketing, você tem que pensar nos funcionários. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Se você tem um segurança dentro do seu estabelecimento, ele tem que estar sempre cordial e muito bem representado, com a roupa boa e tudo, e ele pode sim falar com o público, ele não tem que ficar ali calado. Ou ainda então, como eu estou falando aqui, eu estou usando o exemplo de shopping, né? Mas se você vai abrir um shopping, vai abrir um comércio, que sempre abre no horário correto, para as pessoas não reclamarem. Ainda, limpeza e organização dos ambientes, fundamental, porque tudo isso daqui, pessoal, vai interferir no conceito do UOL, né? De você saber que você está chegando a um ponto muito legal, onde você está conquistando o seu possível cliente em vários pontos, beleza? Bom, e aí no final o que acontece? Departamento de marketing e vendas alinhado, todo mundo escrevendo conteúdo junto, todo mundo olhando para o funil, todo mundo entendendo qual é a sua parte na história, as SLAs, os acordos, vai dar nisso daqui, ó, que jogada linda, né? Lá na lateral, ele solta a bola, matou, bateu no canto, e aí, gente, é gol, é Brasil. É Olimpíadas rolando e a gente torcendo muito para que os departamentos consigam ter a melhor sinergia possível e consigam fazer o melhor, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, todos os QR Codes estão aqui disponíveis e ainda tem um bônus, tá? Que é o cálculo de ROI. Para quem está procurando fazer um cálculo de ROI sobre o investimento de marketing dentro da sua empresa, a gente deixa uma planilha aqui de bônus para que vocês possam baixar e possam usá-la no dia a dia. Lembrando que tudo isso daí tem explicação lá no nosso blog, então quem tiver dúvida pode acessar o blog, que é blog.carrato.com.br, e aí esclarecer todas as dúvidas possíveis. A gente também tem um chat no blog, e também tem um chat no site, que funciona em horário comercial dos dias da semana, mas, como vocês já tiveram acesso ao meu WhatsApp, mandem as perguntas que durante a semana eu vou respondendo aí de acordo com o volume que vai chegar para mim, tá bom, pessoal? Eu acho que por enquanto é tudo. Mas eu queria agradecer demais vocês por terem participado desse momento comigo, de terem entendido um pouquinho mais sobre Vendarting. E óbvio, galera, eu não vou deixar de compartilhar com vocês aqui uma coisa bem legal, que é o meu LinkedIn. Então, para quem quer entrar no LinkedIn também, gosta de fazer relacionamento por lá, o meu é linkedin/carrato. Para quem já está acostumado com esse nome é fácil, para quem não está, anota aí devagarzinho, porque é um nome bem diferente, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham conseguido baixar todos os materiais e que vocês possam dar os primeiros passos de vendagem na empresa de vocês. Dúvidas? Me procurem no WhatsApp ou aqui no LinkedIn, ou quem sabe até mesmo no e-mail, tá bom? Valeu, pessoal!